TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor. Você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. J Collect. Inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen. Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. Ok, nós estamos de volta ao vivo com o programa Eleições 2022 aqui pela TV Santa Maria, canal 19 da NET Claro, também através das nossas redes sociais. Agradecendo a todos vocês que estão desde manhã nos acompanhando todas as informações, os dados divulgados, os nossos convidados especiais, os debatedores, enfim, a todos vocês que seguem conosco. Uma diferença aí um pouquinho grande, né, Candinho, do primeiro colocado ali, Onyx Lorenzoni, para o Eduardo Leite, Candinho. Pois é, Ilceu. E nós estamos aqui com uma bancada nova, né, para conversarmos. Conosco o Rui Gifone, a minha querida presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, Juliane Millerkorn, e o Jacques Esquinazzi, que já participou de outros episódios, outras mesas, né? E eu, evidentemente, considerando que os números são pequenos, não se sabe de onde, de que regiões, de que cidades, enfim, mas de qualquer forma, a mim, pelo menos, surpreendem. Senhor doutor... A mim não. A ti não. A mim não, porque nós vamos trabalhando com pesquisa há alguns anos e a estimativa era a gente vir aqui e às 5 horas dar essa notícia dessa variação maluca nas pesquisas. Os institutos de pesquisa que divulgaram dados, na realidade, não divulgaram dados confiáveis, tá? Ao mesmo tempo que houve um fator muito importante que não foi levado em conta nas pesquisas. Esse fator importante foi o índice de rejeição aos candidatos. O que aconteceu? Tanto Lula quanto Bolsonaro têm um número alto de rejeição. Então as pessoas têm vergonha de dizer para os seus amigos em quem estão votando. Então essas pesquisas que estão sendo divulgadas são totalmente piada, são totalmente fora da realidade. Então nós precisamos reavaliar a maneira de fazer pesquisas no Brasil, tá? E eu diria para vocês que os dados não estão me surpreendendo, porque pela conversa que nós vimos tendo com as pessoas que diziam que iam votar nesse ou que iam votar naquele, nós conseguíamos chegar a um número mais próximo, Candinho, do resultado. Eu entendo que deverá haver uma vitória vamos dizer, não dá para dizer no primeiro turno do Bolsonaro, mas eu te diria que há uma vitória significativa entre o Bolsonaro e o Lula, que poderá ir ou não para o segundo turno. Eu não tenho condições de dizer isso, em função do índice de rejeição, tá? Isso está realmente surpreendendo. No Rio Grande do Sul, nós temos um governador despontando, que é o Onyx Lorenzoni, com relação ao Leite, que foi um péssimo governador, tá? Um cara que não tinha habilidade para administrar, tinha muita habilidade para fazer marketing.
E isso nós discutimos em um programa aqui na TV e na rádio, no Sala de Debates, aonde o pessoal brincou comigo que eu ia sair daqui preso, porque eu disse que o governador era incompetente, não sabia administrar, mas que fazia um marketing bem feito. Então realmente isso é complicado. Eu estou vendo que o Candinho está meio assustado comigo hoje, mas eu estou calmo, Candinho. Pode ficar tranquilo. Os números vão ser muito diferentes do que tu espera. Estou assustado com os números, não é contigo. Mas os números são reflexo da nossa população. A nossa população tem vergonha de dizer o que está pensando. Esse é o problema. As pessoas não estão declarando realmente o que acontece nas suas votações. Então é muito complicado isso. Está muito complicado analisar uma pesquisa agora. Tá? bem. E nós temos uma outra situação, que é a situação dos candidatos a senador, que é o Mourão e o Olívio. O Olívio não resta a menor dúvida que é um grande cara, mas é incompetente até debaixo d'água e já passou da idade de estar concorrendo. Bom, Juliane, qual é a tua avaliação sobre isso? Pois é, eu prefiro... Eu ia te perguntar assim, eu ia começar te perguntando assim, o país está uma maravilha, né? Não! O país está uma maravilha. Não. Vamos continuar com essa coisa maravilhosa que está aí. Na verdade, assim, enfim, a gente já teve esse desdobramento também diferente na apuração das eleições, assim, do resultado inicial. Então a gente tem ali pouco mais de 1%, né, das avaliações que eu espero. Antes de me manifestar a respeito das pesquisas e aquilo que eu entendo como certo ou como errado, eu prefiro esperar o final da apuração, pelo menos, para ver quanto de distância a gente teve do que se transmite. Mas eu concordo, em parte, com o Rui, que nós temos a questão da rejeição aos candidatos é algo que é algo muito relevante na nossa disputa eleitoral. Nós temos muito mais pessoas votando pela antipatia um ao outro do que pela própria convicção e nesse espelho, e isso é um sintoma de que algo não está bem e algo não está certo, acho que no Brasil como um todo. Então, acho que essa a metodologia da pesquisa, acho que nós vamos ter que, de fato, reformular, mas eu prefiro esperar aquilo que nós vamos ter que identificar no final dessa eleição, dos resultados, porque, de fato, nós temos... a gente não pode julgar nunca pela nossa bolha. Penso assim, né? Pela nossa bolha, por aqueles que a gente convive, que a nossa realidade é muito distinta no âmbito do Rio Grande do Sul, falando numa eleição, especialmente uma eleição nacional, né? Com vários polos eleitorais, grandes centros eleitorais urbanos, ainda que a gente não sabe se já foram avaliados ou não, qual que são essas bolsas que foram avaliadas nesse primeiro momento. Então, quanto ao resultado final, mas que de fato eu acho que as pessoas, a sinceridade das pessoas nas pesquisas, eu acho que de fato é algo que desde a eleição anterior, a gente já viu isso, uma discrepância muito grande, e agora nesses números, assim, né, daquilo que a gente vem esperando antes das pesquisas acertar, uma pequena margem de erro, enfim, uma pequena variação, mas vamos ver como é que vai se comportar isso até o final. Mas eu penso que é um sintoma rejeição, quando as pessoas votam por rejeição, por antipatia, né? Não por convicção, por essa baixa consciência política que nós temos de não identificarmos, né? O que são as nossas pautas, o que é importante para nós, o que para mim tem que valorizar, avaliar o histórico do candidato também, se na oportunidade da governança, se ele ficou só no discurso, né? Só na retórica. E a gente vê ano após ano candidatos que não representam as suas pautas, que se elegem com um compromisso, firmando algumas bandeiras, e que no longo do caminho, depois, na hora da votação, na hora do compromisso, destoam completamente do discurso, né? A retórica é muito bonita, o discurso, e às vezes nem tão bonito assim o discurso, mas divergem muitas vezes da pauta do que foram, ou sequer trabalham para os grupos que de fato elegeram, né? A gente tem diversos exemplos, e ano após ano, essas pessoas às vezes vêm se reelegendo e vêm
recebendo o voto de confiança. Isso demonstra a falta de interesse político que muitas vezes as pessoas têm, do modo geral, penso, Candinho, de se interessarem, de fazer uma pesquisa não só da repetição dessa retórica, do comportamento, de irem por indução, mas de fato analisar aquilo. Eu penso que nós temos no Brasil muitas árvores votando pelas motosserras ainda, e eu acho que isso a gente precisa rediscutir, reolhar isso assim, para identificar o que é importante para mim como pessoa, né? Para mim, o que tem que ser analisado, o que são pessoas que de fato representam, para poder fazer um voto cada vez mais consciente. Muito bem. Jacques. Primeiramente, né, boa tarde, Candinho, boa tarde ao Rui, boa tarde, Juliana. O que eu enxergo, a gente está falando de pesquisa, eu enxergo que as pesquisas no Brasil há muito tempo elas são manipuladas, né? Não tem como confiar em pesquisas que são manipuladas. Eu circulo, talvez fora da bolha, que eu circulo em diversos ambientes, em diversas cidades, né? Uma das coisas que eu venho, já trabalhei com comércio, hoje eu trabalho com transporte, eu circulo o estado. E dentro do estado, conversando com um monte de gente de diferentes níveis, né, que daí sai da bolha, que às vezes o pessoal vai dizer, não, mas é mais forte, o Lula é mais forte no bairro, o Bolsonaro é mais forte no centro, o Bolsonaro... Eu sempre enxerguei dentro do estado e com as pessoas, eu sempre disse, olha, a pesquisa está errada. No que eu tenho conversado, o Bolsonaro ganha ou no primeiro turno, ou ele fica muito próximo de ganhar. O que a gente vê, eu venho observando aqui com 2% aí das urnas apuradas, Bolsonaro está com 48%, Lula com 41%. E eu discordo um pouco assim, dessa parte que a gente fala, quem está no governo não seguiu suas pautas, o que foi aí, não seguiu as suas promessas. Pelo contrário, eu acho que talvez o presidente que mais seguiu aquilo que prometeu em campanha foi o Bolsonaro, né? Eu sou um cara que não votei no Bolsonaro no primeiro turno, votei no Amoedo na eleição passada. No segundo turno votei no Bolsonaro, e o Bolsonaro me surpreendeu positivamente em todas as atitudes que ele teve no governo. Eu até acho assim, que ele, quando ele se manifesta, quando ele se pronuncia, talvez ele seja muito rude, mas ele passa a verdade. Eu acredito que ele sempre passa a verdade, porque a pessoa que fala normalmente, quando sai do sério, ela tende a dizer a verdade. A gente estava acostumado no Brasil a ter políticos que falam super bem, políticos que abrem a boca e falam, encantam a sua plateia, mas quando está lá no bastidor, ele faz totalmente diferente aquilo que ele falou. Quando está no bastidor, que é só entre os seus parceiros ali, ele age totalmente diferente. E a gente foi surpreendido, eu fui surpreendido pelo Bolsonaro, que realmente, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz. E acredito muito no governo que ele está fazendo, né? Acredito que o Brasil superou uma crise agora de pandemia e da guerra na Ucrânia com muita habilidade dele, porque esse cara foi muito criticado quando ele foi lá conversar com o presidente da Rússia. Só que hoje os insumos que a gente usa para a agropecuária estão baixando de preço, e isso é uma realidade, né? Então, esse tipo de coisa que as pesquisas mostravam que ia estar polarizada, ela está. Mas que o Lula estava na frente do Bolsonaro, e vem se mostrando aqui, eu sei que tem 2%, que ainda é cedo para dar um veredito, mas eu acredito muito mais nesse resultado que está com esses 2% do que nas pesquisas que estavam aparecendo. Observação? Não, eu ia dizer, enfim, como eu disse antes, assim, eu acho que a fraude é uma palavra muito forte, assim, já, né? Não, eu acho que a fraude, assim, de se fraudar, das pesquisas, mas, por isso, especialmente assim, eu acho que a eleição do governo do estado, talvez a gente consiga, quem circula mais consegue ter uma sensibilidade maior, mas a nível de Brasil, a gente aqui no Rio Grande do Sul conseguir ter essa perspectiva, mesmo circulando muito, que o Brasil tem uma dimensão continental, né? Concordo. Com tudo, com essa realidade, enfim, da gente observar tudo isso, enfim.
Eu prefiro esperar o resultado final disso para ver quanto as pesquisas erraram, né, do que aconteceu nesse, mas eu, assim, a questão das pautas do governo, enfim, quando eu falei de observar essa observância das pautas, eu estava me referindo diretamente ao governo federal, mas como um todo, né? E como regra, a população, assim, acho que nós temos que observar aquilo que é importante para mim, o que é independente da nossa opinião. E eu acho que esse exercício da democracia, de nós podermos, de fato, escolhermos nosso representante, hoje nós termos cada vez mais esse fortalecimento da instituição, do respeito à soberania, da vontade popular, independente se me agrada ou se não me agrada, isso tem que prevalecer sempre, né? O respeito a isso, a vontade, a gente pode discordar e ter projetos completamente antagônicos, mas esse respeito as nossas urnas têm que ser soberanas sempre, elas têm que falar à vontade, nós temos que ter os governantes que nós merecemos, e os governantes que nós merecemos são aqueles que nós elegemos, né, enquanto povo, e a gente tem que discordar, evoluir. E uma coisa que me chamou a atenção nessa eleição, eu não sei qual a percepção de vocês, mas eu cheguei atrasada um pouquinho eu era para estar aqui às 4 horas, porque eu fiquei uma hora e meia, pouco mais de 1h40 para votar na Câmara de Vereadores. Mas eu via numa proporção bem parecida, pessoas com camiseta, né, do Lula, camiseta do Bolsonaro, e num respeito, assim, eu achei muito, muito bacana, assim, da forma, escutando, assim, vendo também que nós tivemos poucas ocorrências, né, ouvindo, assim, nós tivemos mais presos por boca de urna do que propriamente ocorrências agora na eleição. E é isso que a gente espera, a civilidade, né, a gente não pode perder a civilidade, que me preocupou por essa polarização da forma como as coisas vinham acontecendo durante 2018, depois ao transcorrer, essa animosidade que estava sempre tensionada e continua tendo uma animosidade, uma tensão muito grande, mas que a gente possa voltar ao mínimo, né, do respeito, enfim, das opiniões divergentes daquilo que a gente escolhe na urna. E eu penso assim que as pessoas também, já em 2018, nós tínhamos algumas expectativas a respeito de uma página em branco, que era, né, o Jair Bolsonaro, numa expectativa do Brasil, em que muitos tinham essa indignação no Brasil contra tudo o que aconteceu dos escândalos de corrupção, enfim, de querer de fato uma novidade para o Brasil, de dar um voto de protesto na política como um todo, né, e votar no Bolsonaro. Mas agora as pessoas já sabem quem é o Bolsonaro e já sabem o que tem do outro lado, e consequentemente é muito difícil que alguém vá mudar, por exemplo, quem é eleitor do Lula e quem é eleitor do Bolsonaro, é muito difícil que um vai convencer o outro num processo tão antagônico. Agora, essas pessoas que votaram, enfim, por uma mudança, enfim, que esperavam algo diferente, eu discordo um pouco do Jacques, assim, na questão das pautas, e daí falando especificamente do governo federal, o que me trouxe durante esses 4 anos, assim, uma indignação e daí nós estávamos falando, tu perguntou assim, tu, né, se voltava no Bolsonaro, enfim, que me traz uma indignação. Que todos nós, acho que a população, qualquer pessoa que tem o dever de moralidade e tem uma seriedade, enfim, um compromisso para com o seu país e para consigo mesmo, tem que ser contra a corrupção. Acho que é uma questão básica, porque corrupção também mata, corrupção tira, né, oportunidades das pessoas como um todo. E o Bolsonaro se elegeu com uma pauta anticorrupção muito forte, muito forte. E a partir daí nós vemos as operações se foram desmanteladas, nós não tivemos evolução nisso, e eu esperava que pelo menos o governo Bolsonaro avançasse muito nessas pautas anticorrupção, muito mais, né, que nós tivéssemos todas as oportunidades porque e eu discordo muito quando eu escuto o Bolsonaro dizer que não há mais corrupção no governo federal, que não existe isso, porque isso é institucionalizado no Brasil. O nosso sistema político como um todo, ele é muito corrupto, e a gente tem que combater isso com mais seriedade, tratar isso com mais seriedade. Então, uma das principais pautas, que é a questão da anticorrupção, para mim, foi um insucesso do governo federal nesse combate, da forma, especialmente nesse fortalecimento das instituições que nós temos que ter para combater. Não importa quem é o partido, não importa quem é o presidente, os escândalos de corrupção, eles têm que vir sempre à tona, a gente precisa saber e precisa combater, e não, né, escolher entre um corrupto e um menos corrupto, enfim, não é esse cálculo que o Brasil merece, penso eu.
Candinho, vamos. Só vou interromper mais uma vez, peço licença aí para vocês. Vamos a mais algumas atualizações aqui. Janine, nós temos aí para deputado federal contigo, é isso? Isso mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, com 4,68% das sessões totalizadas. Na última atualização, às 18h02, para deputado federal, aparece como mais votado até agora Marcel Van Hatten, do Novo, com 15.709 votos, seguido de Maurício Marcon, do POD, com 14.893 votos, Tenente Coronel Zuco, em terceiro, do Republicanos, com 11.014 votos, Paulo Pimenta, do PT, com 10.115 votos, Giovanni Cherini, do PL, com 8.893 votos, Fernanda Melchiona, do PSOL, com 7.405 votos, Afonso Ram, do PP, com 7.207 votos, Maria do Rosário, do PT, com 6.847 votos, e Alceu Moreira, do MDB, com 6.106 votos, os mais votados, 10 mais votados até agora, viu, seu? Ali nós já temos mais na tela nós tínhamos um pouquinho mais atualizado. Vamos agora a presidente da República, deu uma parada aqui às 17h54, agora 18h06, ficou no 1,99, praticamente 2% das sessões, né? Então nós temos Jair Bolsonaro com 48,81%, 1.117.675 votos. Na sequência, Lula, 41,46%, com 41,46%, isso, 949.366 votos. Temos na sequência Simone Tebet com 5,04 a Simone, 115.315. Ciro Gomes, 3,41%, 78.041. Ainda Felipe Dávila, 0,54%, com 12.422. Soraya Tronic, com 0,49%, 11.274. Padre Kelmon, 0,09%. 1.959 votos, seguido aí da Sofia Manzano, 0,5%, 1.212, Léo Péricles, 0,05%, 1.203, 0,03% para a Vera, do PSTU, com 761 votos, Constituinte Emael, 0,02%, 569 votos. Essa, portanto, a atualização, chegando praticamente a 2%, né, das sessões totalizadas. Nós vamos tentar ver aqui também, agora para o Senado, né, Janine? Vamos ver o Senado, a gente vai tentar chegar até... Está com uma instabilidade tanto no site quanto no aplicativo. Vamos ver se nós conseguimos chegar ao Senado aqui, do Rio Grande do Sul. Senado, vamos lá. Segue Hamilton Mourão na primeira posição com 49,42%. Depois, na sequência, Olívio Dutra com 33,37%. Está um pouquinho diferente ali na tela, né? As atualizações são a todo momento. Então, Hamilton Mourão, Olívio Dutra, Ana Amélia Lemos, 15,68% dos votos, Professor Nado, 0,58%, Sani Figueiredo, 0,47%, Maristela Zanotto, 0,27%, Fabiana Sanguiné, 0,17% e Paulo Rosa, 0,04%. É a atualização para o Senado até este momento, Candinho. Aqui no Rio Grande do Sul, aproveitando aqui, para presidente, 6,03% das sessões
totalizadas no Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, para presidente da República. Segue Jair Bolsonaro na frente, com 53,58%, 203.510 votos, seguido de Lula, com 37,38% dos votos, 148.949 votos. Simone Tebet vem em terceiro, com 4,92%, 19.615 votos. Ciro Gomes, 2,87%, 11.442 votos. Felipe Dávila, 0,76%, com 3.024 votos. Soraya Tronic, 0,33%, 1.311 votos. Padre Kelmon, com 0,06%, 247 votos. Sofia Manzano, 0,04%, 149 votos. Léo Péricles, 0,3%, 127 votos. Vera, com 0,02%, 75 votos, e Constituinte Eimael, 0,01%, com 49 votos. E agora já teve mais uma atualização aqui para a presidência no Rio Grande do Sul, mas seguimos ainda na colocação com Jair Bolsonaro, Lula e Simone Tebet. Candinho. Rui, Sim. houve uma diminuição na diferença no Rio Grande do Sul aqui para presidente, que já no início lá nas primeiras estava mais de 60% para o Bolsonaro, né? O senhor então afirma categoricamente Que deve dar uma vitória do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Não sei se suficiente para eliminar o segundo turno. E eu vou te dizer uma coisa. Diga-me. Isso é pela confusão. Quando tu havia me inquirido no momento anterior... Não, eu não inquiro ninguém. Eu estou aqui para fazer inquirições. O senhor comentou que... Mas então o povo está satisfeito com essa situação? Não, não está. E aí a Juliana complementou brilhantemente. A doutora Juliane, é com E. É com E, Juliane, desculpa. Não tem problema. Complementou brilhantemente quando ela disse que nós ficamos esperando pela questão da corrupção, do combate à corrupção, da redução da corrupção. Esse talvez tenha sido a maior falha do governo Bolsonaro. E eu te diria que ele deixou muito a desejar. Mas o outro deixou mais. Então se fez um comparativo de negativos. E aí é uma coisa que não soma. Tu entende? Eu acho que realmente Lula foi um desastre na economia, foi um desastre na administração, mas foi uma maravilha na arrecadação de recursos, foi uma maravilha nos juros bancários, foi uma maravilha na construção de refinarias, né? Tudo que o Brasil precisava ele não fez. Então, eu acho que o povo, de uma maneira geral, votou diferente, votou mais maduro. Então há uma mudança aí, eu estou vendo uma evolução positiva, muito positiva. Não que o Bolsonaro seja bom, é o que eu disse, ele é o menos ruim. Rui, Não concordo. não concordo. Eu vou te dizer assim, Rui, eu acho que assim, ó, nos últimos anos talvez tenha sido o melhor presidente que o Brasil já teve. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro pegou uma pandemia. Sim, ele teve azar. E pegou uma guerra da Ucrânia. Mas vamos colocar assim, ó, hoje, para quem foi para o mercado, muita gente teve que se reinventar e trabalhar e está conseguindo. A gente tem a menor taxa de desemprego. Não, sem isso dúvida. É real, Rui, isso não tem assim, ó. Quando a gente fala Jaques, nessa área não dá para discutir. A gente fala também de corrupção. A corrupção, ela é inacabável, porque assim, ó, a gente trata com seres humanos numa escala gigantesca, né? Quando tu olha um governo federal, um governo estadual, é muito difícil tu terminar com ela, principalmente nos escalões, no segundo, no terceiro, no quarto escalão lá. É difícil. É que dentro de empresas privadas hoje,
tu tem a corrupção lá na base. É difícil tu conseguir eliminar. Agora, assim, ó, tu eliminar ela pelo menos no primeiro escalão, ou reduzir ela a um número suportável, isso já é uma vitória. Sem dúvida. Isso é uma vitória. Já houve. E a gente teve essa vitória. Eu discordo, Essa vitória. Eu discordo. A gente teve essa vitória dentro, pelo menos, do primeiro escalão, uma redução drástica da corrupção. Eu discordo. Eu acho que a gente teve tanto no governo do PT quanto no governo do Bolsonaro. Mas então tu me citas as que tu teve no governo, no primeiro escalão do governo Bolsonaro. A gente pode falar do nosso do MEC, da educação. Tudo bem, mas não só mas... daí das assessores diretos. Agora, recentemente, se falou pouco a respeito dos escândalos que tiveram recentemente no próprio assessor direto do Bolsonaro, que recebendo propina. A gente teve muito escândalos envolvendo a primeira-dama, com os familiares. Então, assim, acho que da mesma forma como teve essa institucionalização da corrupção. Eu acho que tu assiste só a Globo. Não assisto a Globo. E tu sabe que a questão. Não assisto só a Globo. E eu tento, na verdade, eu me considero bem fora da caixa no olhar, porque eu sou uma pessoa muito crítica. É muito difícil eu ter um voto de confiança meu a respeito daquilo porque eu idealizo muito, eu romantizo muito a política ainda. Pra mim não existe nível de corrupção aceitável, sabe? Não existe enfim, julgar pela nossa, né, que a gente tenta muitas vezes de o menos pior, enfim, eu sempre tô em busca daquele candidato ideal, mesmo que ele tenha 0,01 e que o meu seja o único voto, mas eu sempre fico em busca desse candidato para de fato traduzir o máximo possível as minhas expectativas. Então, eu acho que a gente teve muitos escândalos de corrupção também no governo do Bolsonaro, no primeiro escalão. E eu acho que poderia ser avançado muito mais nessa pauta da corrupção. Eu acho que a questão das instituições, o fortalecimento das instituições para que elas possam sempre investigar, estarem fortes, a gente não interferir na Polícia Federal, não interferir nas investigações, não interferir na Procuradoria. Isso é muito fundamental, porque a gente tem que, independente de quem for o governo, acho que é o mínimo que a gente tem que cobrar, que as investigações andem, que as instituições funcionem, que a gente puna quem tiver que punir. Se a gente tiver que punir todos os nossos governantes. Mas aí tem que ter uma Procuradoria-Geral da República, um Procurador-Geral da República que não seja um novo Geraldo Brindeiro, não seja um engavetador-geral da República. Vamos combinar, né? que a gente começa pelo Judiciário. Hoje tu tem... Qual é o exemplo que tu tem no Judiciário? Então, do exemplo, qual é o exemplo que o Judiciário tem? O STF Aí tu vê um STF corrompido. Ou a gente não tem uma institucionalizado dentro do judiciário, não do todo, mas de uma grande parte do judiciário, ela é comprometida. É difícil falar isso. É difícil uma pessoa só, um governante sozinho, ele não vai fazer não vai mudar esse quadro. Só para nos ajudar, quais são as corrupções que tu apontas no Supremo Tribunal Federal? Quais são as... O que é a corrupção que tu diz que existe no Supremo Tribunal Federal? Se eu tenho... Não, quais são os casos? Quais são os casos de corrupção? Quais são os casos de... Não, eu digo, quer ver, eu não sei o que recebe, mas eu não acredito que uma pessoa que não tem um benefício vai tomar atitudes que toma hoje o Supremo Tribunal. Não, onde ela onde mandaram agora há pouco prender um grupo de empresários, né, revirar toda a coisa, se ele não tem um interesse. Qual é o interesse político disso? Isso é corrupção. Alguma coisa o Supremo tem para poder invadir todo o sigilo desse pessoal que foi. Quer dizer, a gente tem um modelo de Supremo Tribunal? Não, a gente não tem. Eu não tenho, Jacques, pessoa física, não tenho lá como saber isso, mas tenho certeza que se for feita uma investigação a fundo, vai aparecer muita coisa, porque hoje o Supremo, ele é totalmente blindado, né? Ele é totalmente blindado. O Supremo do Brasil é totalmente blindado. A gente vê tomarem atitudes que, não está lá na lei, os caras inventam uma lei, é ou não é? Mas o ativismo, eu concordo, o ativismo judicial é uma preocupação para os advogados também. É gigante. E por isso que a gente tem que analisar a questão. Eu compartilho contigo, já da questão do ativismo judicial. E o ativismo judicial, porque assim, ninguém quer um judiciário com ativismo, porque se
e acho que a gente não pode ser hipócrita e analisar, porque se for para o outro lado, digamos assim, para aquilo que reforça as minhas convicções, ok, tá certo. Quando não reforça as minhas convicções, tá errado. Então, o ativismo judicial, de fato, eu acho que ele é um problema muito grande, e a gente vê isso numa escalada não só, e tá aqui o Candinho também, né, que é advogado, mas não só no STF, mas é uma questão do judiciário como um todo, a ingerência e esse ativismo, ele é muito prejudicial, porque cada poder tem que ter a sua função. O judiciário tem que fazer a execução, quem legisla é o legislativo, quem executa é o executivo, então nós temos que ter essa separação dos poderes, ela é fundamental para nossa democracia e o ativismo judicial, de fato, é uma preocupação muito grande, a gente tem que estar vigilante nisso, porque o ativismo judicial prejudica todas as pessoas. Eu concordo. Doutora Juliane, Candinho, nós temos aqui mais uma atualização, já está na tela para o nosso telespectador, para o nosso internauta, de quase 2%, praticamente, era 1,99%, nós pulamos para 4,90% das sessões totalizadas no país para presidente da República. Segue na frente o candidato, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 48,84%. Na sequência, candidato Lula com 42,10% dos votos. Ainda do MDB, Simone Tebet, na terceira posição, com 4,72%. Na quarta posição, candidato Ciro Gomes, do PDT, com 3,17%. Na sequência, Felipe Dávila, 0,49%. Candidata Soraya Tronic, da União, com 0,48%. Do PTB, o Padre Kelmon, 0,08%. Candidata Sofia Manzano, do PCB, com 0,04%. Léo Pérez, com 0,04%. Candidata Vera, do PSTU, com 1.406 votos, 0,03%. E constituinte Emael, 0,02%, 1.050 votos. Está aí, portanto, a atualização da 4,90% das sessões totalizadas, quase 5%, né? Tipo, deu uma pulada rápida aí, né? De 2% para quase 5%. E temos, então, a atualização às 18 horas e 14 minutos com estes números por enquanto: Jair Bolsonaro, Lula, Simone Tebet. Candinho, passamos novamente para vocês aí. Daqui a pouco nós chamamos de volta. Tá bom. Chame sempre. Um pequeno crescimento do Lula, né? Está crescendo um pouquinho. Totalmente diferente do que previam as pesquisas, né? Porque nas pesquisas dava Lula com 50 e Bolsonaro com 30. Não, acho que não chegou a tudo isso. Chegou a tudo isso, sim. Chegou. Então a diferença é muito grande. Eu acredito que o Lula vai subir um pouco. Isso eu não tenho dúvida. Mas o Bolsonaro vai continuar na frente. Sim, mas aí tu já eliminas a possibilidade de um resultado definitivo no primeiro turno, né? Eu não eliminaria, mas eu acho difícil. Eu preciso comentar a respeito que cada vez que saem as parciais aqui, a gente se olha, todos acho que com indignação, né, das votações, por exemplo, em candidatos, né, como o povo gosta e sem qualquer demérito, enfim, a pessoa que eu vou referir, mas de eleger os seus tiriricas e de ter uma votação a respeito de figuras cômicas que viram meme, né? O Padre Kelmon, enfim, uma candidatura que eu tenho absoluta certeza que ninguém tinha ouvido falar com ele, até esse último debate, ninguém sabia quem ele era, como ele fazer votos, né? Assim, por mais que esteja lá embaixo, mas trazer perder de votar, enfim, outras pessoas que tenham, acho que perder a oportunidade de votar em alguém com um projeto sério, com proposta, pensando que é melhor, porque ele sequer tinha plano de governo, né?
sequer fez uma apresentação de alguma proposta, enfim, foi ali para um embate, enfim, que muitas vezes é necessário fazer alguns apontamentos, mas se tornou um meme, né, do Brasil, e agora com essa repercussão, e sim, as pessoas votarem. Então, para ver como a gente não leva com seriedade, muitas vezes a escolha do voto é a oportunidade de decidir que faz a diferença, né? Olha que na eleição, 1%, 2% pode definir uma eleição, as pessoas ficam jogando fora voto muitas vezes em pessoas que, né, que não têm uma seriedade com a política, enfim, que não é esse o objetivo dele. Isso eu falo sem temor algum, que não é uma pessoa que está comprometida com a política para um voto de comédia. Concordamos plenamente com esse A respeito do candidato padre, as pessoas continuam não sabendo quem ele é. Exatamente. Tudo que ele não é padre. Exatamente. Tudo que ele não é padre, isso todo mundo sabe. Exatamente. Mas ele recebe votos, assim como foi com o Tiririca, né? Exatamente. O votar... E já que isso provavelmente não vai recordar disso, não tem como recordar porque és muito jovem, mas o Rui era menino, talvez, já tenha ouvido falar pelo o Cacareco, que foi um rinoceronte votado em São Paulo e tal, que fez uma votação assim... Teve o Cacareco, teve um burro, né? Teve um... Mas o Cacareco era um rinoceronte, não era nem um tiririca da vida, né? Vamos falar aqui no Rio Grande do Sul também, né, de alguém que se elegeu de forma muito expressiva, que é o Jardel. Né, com a atuação dele como parlamentar, enfim, sei que tu é gremista, mas a paixão pelo futebol, ela não pode jamais se confundir com aquilo que a gente espera de representantes, né? Não tem a menor, da seriedade, enfim, da postura disso de eleger parlamentares sérios, enfim, e os deputados são tão importantes, e a grande maioria das pessoas que eu conversava e que tinha também dentro, claro, da pesquisa das nossas bolhas, enfim, até ontem não tinham definido. Não tinham definido. Quem ia votar, enfim, é na última hora, aquele que eu vi. Nem o deputado federal, nem o deputado estadual. Nem o deputado federal, nem estadual, que é tão importante, que é onde traz emenda, recurso direto, que altera, de fato, muitas vezes a vida local, com dinheiro para posto de saúde, com dinheiro para escola, com dinheiro para rodovia, né? Muitas vezes nas impossibilidades do governo estadual e federal, os parlamentares, através das suas emendas, que fazem a construção de uma sociedade melhor, e as pessoas sequer pensam sobre isso, muitas vezes. A propósito de deputados, eu acho que nós temos concretamente a possibilidade de ter 4 deputados estaduais. Tá? E aí tu tens um leque ideológico bem amplo. Não, vou referir os 4, essa hora não tem problema nenhum. Eu acho assim, que tu tens os que já são deputados. O Valdeci eu considero reeleito naturalmente. Acho que o Beto se reelege tranquilamente, o Beto Fantinel. Acho que o Giuseppe Rezo tem chance. Também. E acho que o Admar tem chance de se eleger também. Sim. Né? Então, concretamente, nós temos a possibilidade de ter 4 deputados federais, aliás, estaduais, o que é absolutamente significativo do ponto de vista da nossa representatividade na Assembleia e junto ao governo do Estado. Porque a gente sempre comenta, né, quando tem que resolver, tem uma sobrinha de dinheiro lá que é muito raro, mas eventualmente sobra um trocado no caixa, o governo do Estado tem que aplicar. Ele vai aplicar onde? Vai aplicar em Santa Maria ou vai aplicar em Caxias do Sul, na região do Vale dos Vinhedos, lá na Serra? Onde tem 8 ou 10. Tem 8, 10 deputados que representam os interesses daquelas comunidades e tal. Então é importante que a gente valorize o voto. Seria importante que nós tivéssemos valorizado, não sei se valorizamos suficientemente, o voto nos candidatos locais. Exatamente. Exatamente. Não concordas, Jair? Eu concordo muito, e a gente tem a chance aqui em federal que a gente tem provavelmente se reeleja o Paulo Pimenta, até porque ele está aqui aparecendo já na frente, mas a gente teve o Falck aqui, que é um candidato de Santa Maria, que ficou sozinho na direita, e não sei, e vamos ver o que vai ter de resultado. Eu torço que ele saia pelo menos com mais de 18 mil votos e esteja habilitado a ser suplente. Né? E seria mais um candidato, mais uma pessoa para lutar por Santa Maria e por região. A região sul, aqui a metade sul, é extremamente carente, desassistida de deputados federais, tanto é que a gente tem uma ponte ali na 290 há um ano e pouco, que só passa um carro por vez, ou um caminhão por vez, e ninguém toma atitude. E aí a gente pergunta, mas quem é que pode tomar atitude? Um deputado federal que enxergue aquela situação e que leve esse pedido,
né, até os órgãos competentes, movimente para que a gente tenha a solução. E Santa Maria, né, com a nossa quantidade de eleitores que nós temos em Santa Maria, 200 mil, era para eleger pelo menos 2 deputados federais, né? Aqui, pelo menos com tranquilidade. Enfim. Muito menos, claro que a situação era outra, mas nós já tivemos 5, né? Como um polo regional aqui, né? Eu tenho nós uma torcida, torço muito que o Paulo Burman também conseguisse uma votação aqui, mas na região da qual ele é originário, a região lá da região noroeste, né? Que a família é muito forte politicamente. A família é muito forte lá. A família Burman, o Gerson Burman, que é primo dele, é deputado há 5 mandatos. Não me engano, são 5 mandatos consecutivos. E o pai dele, né, já foi prefeito, enfim, também deputado. Então, eles têm uma articulação política muito grande na região noroeste. E na região noroeste, lá, a maioria, antes o Afonso Mota era muito forte por parte do PDT, lá na região noroeste. E agora migraram muito de apoio para o Paulo Burman. Ele buscou apoio primeiro lá na região noroeste e depois se articulou aqui com Santa Maria. O que eu acho que, isso tem algum impacto, mas aqui é fundamental que nós tenhamos candidatos daqui, né? Para fazer esse movimento. Acho que está na hora de nós fazermos mais uma rodada. Trazer outros debatedores, nos revezando aqui para que ninguém canse demais, né? Vão cansando de mim, né? Daqui a pouco me mandam embora também. Vilceu e Janine. Ok, então, Candinho, muito obrigado aos nossos convidados aí. Nós vamos em seguida a mais um intervalo. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. Nós já voltamos. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento, o cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha.